Às vezes nós pensamos na nossa vida: tante delle volte noi pensiamo nella nostra Senhor, vita: eu sou teu servo, Signore, io sono un tuo eu servo, sou um dizimista, io sono uno che porta la decima, eu sou um sono uno che ofertante. porta l'offerta. E aí você está passando por um determinado problema, E allora tu stai ad affrontare un determinato e problema você diz: por que Deus não me livra e tu deste dici: problema? ma perché il Signore non ci ha liberato di questo problema? Não é porque o Senhor não te ama Non è perché il Signore non ti ama que Ele não te livra daquele che Lui non problema. ci ha liberato di quel problema. Bastaria somente uma palavra de Jesus, Bastava soltanto una parola di Gesù, e a história de e João la storia di Giovanni teria sido diferente naquele momento. allora avrebbe cambiato in quel momento. Bastaria somente uma palavra de Jesus, Basterebbe soltanto una parola di Gesù. e este problema que muitas das vezes vem querendo nos E questo assolar problema che tante le volte viene contro di não noi existiria non mais. esisteva più. Mas existe coisas nas nossas Ma ci vidas, sono irmãos, cose nelle nostre vite, que fratelli, são che irrevogáveis. sono irrevocabili. E como servos de Deus que nós E come somos, servitori di Dio che siamo, nós temos que aprender, como disse Paulo: dobbiamo imparare, come è stato detto da eu Paolo. aprendi a ser Io ho contente imparato a vivere em contente toda e qualquer in situação, tutte e qualsiasi na situazione, tristeza, nella tristezza, na dor, nel dolore, na alegria, nella gioia, na abundância, nell'abbondanza, na falta, nella mancanza, em todas essas em tutte coisas, queste cose. eu sou mais do io que sono più vencedor. che vincitore. Deus, Ele manda te dizer uma coisa nessa noite: Dio mi manda a dirti una cosa stasera. este deserto que você está Questo deserto che tu passando, stai affrontando, essa luta que você está questa passando, lotta che stai affrontando, não é o teu fim. non è la tua fine. O nome de Jesus, Il nome di Gesù Ele vai ser verrà glorificado. glorificato. Não se desespere. Non No capítulo entrare 16 in de disperazione. João, Nel capitolo 7 di Giovanni, versículo 33, último il verso, versetto 33, diz l'ultimo o verso, dice seguinte: così: no mundo tereis nel aflições, mondo avrete mas tribolazioni, tende bom ma ânimo, avete buon animo, porque eu perché io ho venci. vinto. Se o Senhor não te livrou Se il ainda, Signore non ci ha liberato é ancora, porque Ele tem um è perché propósito. Lui ha un proposito. O próprio Il Jesus, proprio Gesù, Ele teve que dia Lui ha dovuto un giorno aceitar o propósito de Deus na sua accettare il vida, proposito di Dio nella sua vita, como filho de Deus. come un figlio di Dio. Será que o Senhor não podia ter risparmiado, evitado a cruz para Allora, il Jesus? Signore non potrebbe risparmiare o evitare la croce per Toda Gesù, aquela humilhação que Ele tutta passou, quella umiliazione che Gesù ha naquela affrontato, via nella dolorosa, via dolorosa. Deus podia ter feito a Dio menos. poteva fare di meno, Mas aquilo que Deus Ele tinha projetado para ma quello Jesus, che Dio aveva pianificato per Ele Gesù, não podia voltar Lui atrás. non poteva tornare indietro. Chegou um momento que Jesus ele sabia que estava chegando Ed era aquele arrivato- dia crucial. Ed è arrivato il momento che Gesù sapeva che stava per arrivare E ele no qualcosa di monte forte. orando, E lui era nel monte che ele pregava. diz para Deus: Allora lui chiede al Dio: Senhor, Signore, será que o Senhor não poderia afastar de mim esse il cálice? Signore non può allontanare da me questo calice? Mas ele sabia ao mesmo Ma lui tempo, lo sapeva allo stesso tempo. todavia, Tuttavia, que seja feita a tua che vontade sia fatta la tua e volontà não a minha. e non la mia. No momento que Jesus estava na cruz do Nel momento in Calvário, cui Gesù era sulla croce del Calvario, no seu último respiro, nel suo ultimo respiro, sabe o que Deus fez? sapete cosa ha fatto Dio? Deus ele fechou a cortina do Dio ha céu, chiuso le tende del cielo dizendo para e Jesus: diceva a Gesù: Filho meu, figliolo mio, tudo está consumado, tutto è già concluso, tudo está tutto è concluído. già concluso. Deus ele virou as costas, Dio ha girato la spalla, mas aquilo que tinha que ma quello che acontecer doveva accadere aconteceu. ed è accaduto. Será que Deus não podia tirar da vida de Paulo? Allora Dio non poteva togliere dalla vita di Paolo. Diz a palavra de Deus em 2 La parola Coríntios, di Dio dice in Seconda Corinzi, capítulo il 2. capitolo 2. Se nós lemos a história de Paulo, Se noi andiamo a leggere la storia di Paolo, nós vamos ver que não se tratava de qualquer possiamo pessoa. vedere che non era un qualsiasi. Depois da sua conversão, Dopo la sua conversione, diz a la Bíblia Bibbia racconta que così, quando Paulo pregava a palavra de che Deus, mentre Paolo predicava la parola di ele Dio, suava lui sudava e ele enxugava o seu e rosto lui com lenço asciugava la sua faccia con un
fazzoletto. un fazzoletto. E quando aquele lenço era levado para alguém que estava doente, E quando quel fazzoletto era portato da qualcuno ammalato, aquela pessoa ficava quella curada. persona veniva De guarita. tanto que era a unção na vida de Di Paulo. tanto che era l'unzione nella vita di Da Paolo. mesma forma, o grambiola de Dallo Paulo, stesso modo il grembiule di o Paolo. avental, Il grembiule di Paolo. quando ele terminava de pregar, Quando lui finiva di se pregare, fosse levado até uma pessoa se doente, fosse portato da una persona a malata, pessoa ficava quella curada, persona veniva guarita. porque tinha unção Perché c'era l'unzione no avental de nel Paulo. grembiule di Paolo. Era um homem de Deus. Era un uomo da Dio. Mas a Bíblia diz Ma la Bibbia dice que anche tinha um espinho na carne de che Paulo, c'erano spine nella carne di Paolo. que lhe atormentava de dia e de E quello gli noite, portava tormento giorno e notte. procurando tirar a paz do servo de E quello Deus. disturbava la pace del E servo aí di eu Dio. pergunto, Allora io domando, um homem que até o seu lenço un curava, uomo che anche i suoi fazzoletti o seu guariva, avental, il suo grembiule, será que Deus não podia tirar aquele espinho da carne de Paulo? allora sarà che Dio non poteva togliere via, portare via quelle spine della carne di Podia, Paolo? Sì, lo poteva. Mas Deus não tirou. Ma Dio non lo ha fatto. Sabe por quê? Sapete perché? Para que Paulo Affinché sabesse Paolo potesse de sapere que a glória Que é a glória sempre do sarà Senhor sempre dello Signore e não de e non Paulo. da Paolo. Tudo que ele fazia Tutto quello che lui faceva era porque Deus era na sua era perché vida. Dio era nella sua vita. Existe momento na nossa vida, Ci sono meus dei amados momenti nella nostra irmãos, vita, carissimi fratelli, que Deus ele coloca diante de che nós Dio mette davanti a noi alguns obstáculos, alcuni ostacoli, mas não é para nos ma parar. non è per fermarci, É porque o Senhor nos è ama. perché il Signore ti ama. Nessa noite Deus manda te dizer Ed in uma questa serata coisa. Dio mi manda a dirti una cosa. No momento da Nel momento tribulação, della tribolazione, no momento da nel momento luta, della lotta, não tenha medo. non avete paura. Já foi dito pelo nosso È pastor già no stato detto dal nostro início. pastore all'inizio. Quando você se levantar de manhã Quando tu ti alza nel e mattino aparecer um problema diante de e você, viene contro di te un problema, a primeira coisa que você vai la fazer prima cosa che tu dovrai fare é ir no è espelho andare e dall'specchio dizer: Você e dire, é um vencedor. tu sei più che Deus vincitore. é na tua vida. Dio è nella tua Não vita. tenha medo. Non avete paura. E aí você vai pegar E força allora tu prenderai e vai forza se girar para aquele e problema ti gira da quel problema e vai dizer para e ele: di così Tu pode vir contra tu mim puoi venire contro di com me toda a tua fúria, tutta la tua com furia, toda a tua com tutta força, la tua rabbia, mas eu vou contra ma ti io vado contro no di te, nome do Senhor nel dos nome del Signore Exércitos. degli eserciti. E aquele problema, E quel problema ele vai ter que cair por dovrà terra. cadere a terra. Como disse o evangelista Ronaldo, Come è stato detto dall'evangelista maior é Ronaldo, o que está em più grande nós è colui che è in do noi, que o que está no di quello mundo. che è nel mondo. Se Deus é por Se Dio è nós, per noi, quem será chi contra